Excelente dúvida, Yara. Ótima contribuição para o canal. Se o Botox, a toxina botulínica, ela não entregou para a região dos pezinhos de galinha o efeito desejado, eu não gosto da palavra retoque, uma questão mesmo de opinião, ao que ela traz em relação à nossa cabeça. Eu prefiro que ao invés da gente falar de retoque parece algo que foi mal feito, né? Não que a ausência do efeito desejado não seja, de forma prática e objetiva, algo que pareça não ter sido bem feito. Mas por que eu digo pareça? Porque é possível que a gente, em dado músculo ou algum grupamento muscular específico, a gente não tenha atingido exatamente o alvo, quer dizer, a melhor localização das fibras musculares, onde mais se concentram as fibras musculares esqueléticas daquele músculo especificamente, no caso dos pés de galinha, o orbicular dos olhos. E além da questão do alvo, a dose. A gente, às vezes, quando está fazendo um paciente pela primeira vez, claro que a experiência vai nos deixando um pouco mais aquecidos em relação a isso, na medida em que a gente vai ganhando a tão chamada expertise, né? A expertise é algo que se constrói ao longo de muito tempo de treinamento, de prática cotidiana, e por isso, abrindo parênteses, eu acho muito curioso quando as pessoas nos links das bios se colocam como experts em tudo, né? Em tão pouco tempo, assim, ela tem tão pouco tempo de formação, seja qual for a formação, e tem tão pouco tempo de pós-formação que ela já se diz expert nisso, naquilo, quando não expert em tudo. Acho espetacular, mas enfim, parênteses aberto, parênteses fechado. Vamos voltar para a nossa conversa séria e sem alfinetadas. É comum que nós, possivelmente, não consigamos entregar o melhor resultado, a melhor resposta clínica para esse ou aquele paciente, esse pode ser o seu caso, porque há um processo mesmo de construção na relação médico-paciente, e aí eu falo médico por ser médico, sempre vou pontuar isso aqui no canal, tá? Então, assim, se você não teve na abordagem do orbicular dos olhos, quer dizer, nos pontinhos dos famosos pés de galinha, esse alvo bem acertado ou uma dose correta, mais adequada para de fato modular a contração que esse músculo encerra e na superfície da pele responde pelas rugas de expressão nesse local, chamadas de pés de galinha, essa dose, essa abordagem com toxina botulínica do tipo A precisa ser revisada em torno de 15 dias. 2 a 3 semanas é um bom período para a revisão da resposta clínica. Então, voltando ao início do vídeo, por isso que eu falei com vocês que eu não gosto da palavra retoque, porque parece que o procedimento foi mal feito e por isso eu estou retocando, preciso retocar essa pintura, preciso retocar esse meu trabalho manual aqui. É uma questão semântica, né? Não que a palavra retoque esteja absolutamente equivocada, não é isso, tem quem goste, use, está tudo certo, tá? Eu não estou aqui também para julgar, estou aqui só para expor a minha opinião. E deixar claro para você, e aí respondendo objetivamente a sua pergunta, que sim, você não só pode, como deve ser, na sua revisão, reabordada em todos os pontos que você tenha feito toxina botulínica do tipo A. E a minha opinião, tá? Mercado tem muitas variáveis, cada profissional decide se posicionar de uma maneira e isso é respeitável, mas a minha opinião é que a resposta clínica, o resultado, tenha sido algo a ser garantido pelo profissional ou pela profissional. E se ele não foi, ele precisa ser
revisado, devidamente reavaliado e, se necessário, reabordado, sem que isso responda por ônus, por mais custos para você. Então a gente não está brincando de fazer toxina. Para mim, resumindo, qual é o melhor comportamento, esse assunto é muito sério, extremamente recorrente, vários são os pacientes que têm um entendimento não muito claro em relação a isso. Você hoje chegou ao consultório para fazer a sua toxina botulínica do tipo A, seja qual for a marca, você vai fazer conforme a expertise da ou do profissional, que vai definir quais são os pontos necessários e qual a unidade, a quantidade, a dose necessária por ponto. Então, nesse ponto, eu acho que tem que ter 4 unidades de toxina, nesse eu acho que tem que ter só 2, nesse eu acho que tem que ter uma microdose, nesse eu acho que tem que ter 6 unidades. Enfim, eu vou somar tudo isso, isso vai gerar uma precificação, ou eu já precifiquei considerando essas variáveis, ou eu já tenho experiência de muitas faces na minha bagagem, então eu já tenho uma ideia do quanto em média eu gasto de toxina, a minha hora de trabalho, o quanto que precisa ser esse procedimento. Cada vez mais uma tendência que a gente faça o full face e também pelo menos o platisma, porque ele puxa o nosso rosto para baixo e ele ajuda na perda da definição do contorno e a pronunciar, né, a evidenciar o famigerado bulldog, que a gente também não gosta, a gente quer corrigir. E aí, toxina botulínica do tipo A feita 2 a 3 semanas depois, se necessário, porque às vezes a gente está numa relação com o paciente já tão bem construída de anos, eu já conheço tão maravilhosamente bem aquela face, que é como se a gente, assim, de fato acertasse já aquela toxina sem precisar de revisão. Mas, volto a dizer, isso é uma relação médico-paciente, com todas essas peculiaridades sendo colocadas em análise de maneira muito específica e não como uma realidade, uma verdade absoluta que valha para todo e qualquer paciente. Precisando, portanto, a gente revisa esse paciente. Eu acho que pacientes de primeira vez precisam ser sempre revisados em 2 a 3 semanas. E aí, no momento da revisão, então, a profissional ou o profissional vão vai reavaliar o procedimento feito e entender se é necessário reforçar a dose ou ir de novo aqui ou acolá, porque ele entende que aquele alvo não foi tão corretamente acertado, tá? Para a gente entender num português muito tranquilo. E aí, um dado importante, que eu acho que é importante da gente aproveitar a deixa desse vídeo para falar. Toxina botulínica hoje se divide em 2 grandes braços, grosseiramente falando, em termos de abordagem. Uma mais congelada, doses muito fortes, que trazem um rosto quase sempre mais paralisadão e que, sem dúvida alguma, responde quase sempre por uma duração maior do seu efeito, que a gente fala em 3 a 5 meses. E o outro grande braço da naturalidade, uma tendência atual que particularmente eu até prefiro, mas que tem o porém de que para a naturalidade ser conseguida, cada vez mais são necessárias doses mais comedidas. Então a gente vai modular o movimento de modo que eu não produza rugas de expressão, vincados e rugas tão profundas, tão fortes, mas eu ainda exibo alguma força de contração muscular. Isso traz um embelezamento mais natural, um rejuvenescimento mais natural, mas tem o porém de, em sendo doses menores, eu muito provavelmente, se não certamente, irei experimentar durações menores da toxina botulínica. E uma outra coisa para a gente fechar. Quando a gente fala que a toxina botulínica dura de 3 a 5 meses, as pessoas entendem mais ou menos assim, como se a gente apertasse o botão do on, então você fez botox hoje, aí apertou o botão do on, pronto, tá tudo ligado, então a toxina está fazendo efeito. Aí, daqui a 3 ou 5 meses, né, de 3 a 5 meses, em um dado momento,
vai vir um dia do off. Aí parece que apertou o botão do off, pum, desligou, acabou todo o efeito da toxina. Não é assim. A toxina botulínica, ela atinge a sua ação ali nos primeiros dias depois de realizado o procedimento. Ela tem, digamos que, o seu melhor efeito ao longo do primeiro mês, tudo aproximadamente, porque medicina não é uma ciência exata e são muitas as variáveis relacionadas à própria toxina, ao injetor e ao paciente. Mas depois do primeiro mês, digamos que lentamente, gradualmente, essa toxina vai vai se despedindo, vai dando tchau. E o contrário é verdadeiro. A força muscular vai cada vez mais, de novo, sendo percebida. E aí o que a gente fala para o paciente? Que às vezes com 2 meses você já tem a percepção de que algumas contrações, algumas rugas já estariam voltando. E aí já está na hora de, não ficou bom não, que o senhor falou em 3 meses, então já está na hora de o senhor fazer de novo. Não, a toxina não foi mal feita, a revisão também não foi mal realizada e você não vai fazer toxina só porque tem 2 meses, porque na grande maioria das vezes a toxina tem na sua molécula algumas proteínas que geram resposta imune. Então a gente ficar brincando de fazer toxina em períodos menores que 3 meses podem, em alguns casos, responder por defesa, por resposta imune à toxina, de modo que no futuro essas pessoas, possivelmente, isso não vai acontecer com todas, mas algumas, podem vir a não responder mais pela toxina botulínica do tipo A, tá certo? Então acho que nesse vídeo a gente falou coisas importantíssimas sobre a realização da toxina, o que é a revisão da toxina e a duração da toxina, tá certo? Beijo, até o próximo conteúdo. Obrigado pela dúvida tão relevante e não teria como uma dúvida como essa não virar vídeo, tá vendo? Até lá, juízo com a pele.